Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. O tema de hoje são mulheres ligadas ao esporte. Para isso, tenho duas convidadas que vão participar desse nosso bate-papo de forma remota. Aline Silva, fundadora da ONG Mempodera, e Sandra Aparecida Pereira, fundadora das Mulheres da Várzea. Sejam bem-vindas. Obrigada, Obrigada. obrigada. Aline, vamos lá, começa contando pra gente sobre a ONG Mempodera, quantos anos ela tem, como que surgiu essa ideia e o papel que ela desenvolve hoje. Bom, obrigada pelo espaço, né? Obrigada a Lesp e a vocês para disponibilizarem esse espaço para a gente divulgar um pouco do nosso trabalho também. A Me Empodera nasceu em 2017, a gente conseguiu começar a atuar em 2018 em Cubatão, em escolas públicas, né? Cubatão é uma região muito vulnerável, o ensino ali, é a nota do IDEB da Baixada, Cubatão tem a mais baixa. E a gente começou atuando ali no contraturno escolar, oferecendo aulas de wrestling em inglês. A ideia disso tudo veio por causa da minha trajetória. Eu fui atleta olímpica dessa mesma modalidade, o wrestling, que apesar do nome complicado, é uma luta que lembra um pouco o judô, só que tem kimono. Eu tive mobilidade social, minha vida toda transformada com uma oportunidade de praticar o esporte. Mais para frente, aprendi a falar inglês. As viagens como atleta me ajudaram, porque eu estudei sozinha por conta, não fiz curso nenhum. E o fato de falar inglês me abriu portas do mundo, acessando intercâmbios e tudo mais. Então, depois das Olimpíadas da Rio 2016, quando eu comecei a pensar, e agora? Né, o que eu faço com essa história? Pensar no pós-carreira, começou a fazer sentido um projeto social para poder dar oportunidade para meninas, mais meninas, para que de repente aconteça com elas o que aconteceu na minha vida. E foi por isso que a gente idealizou, tendo aulas no contraturno escolar, juntando essa luta, né, que me deu tanta oportunidade com o inglês. Agora, você comentou, né, sobre o wrestling. É uma coisa nova, né? Quer dizer, é um nome que, pelo menos, claro, quem não é do mundo do esporte ainda não é tão conhecido. E aí eu estava dando uma olhadinha aqui. É uma luta olímpica. Mas você não começou com essa luta olímpica, né? Você começou com uma outra modalidade. Foi com o judô, Aline? Foi com judô, Mariana, mas o wrestling ele é muito mais antigo que o judô. A questão é que no Brasil não é muito difundido, né? Mas quando a gente pensa nas Olimpíadas, a que a gente conhece hoje, a gente chama de Olimpíada da Era Moderna, que existe desde 1896. Antes dessa Olimpíada, como a gente conhece hoje, já se praticavam, né, esses Jogos Olímpicos na Era Antiga, em períodos de tempo entre as guerras. Tinha muita guerra naquela época, mais do que a gente vê hoje, né? E aí, nessa era antiga, já tinha o wrestling com o estilo greco-romano. Então, é uma das modalidades mais antigas do mundo, só não é muito difundida no Brasil. Agora conta pra gente como que é a presença de mulheres nessa modalidade. É difícil. Como um esporte muito antigo, até hoje eles prezam por algumas tradições. E tradições com raízes totalmente machistas. E aí por quê, né? Uma curiosidade sabe quando a gente vê aquelas esculturas greco-romanas de pessoas, homens, né? Sempre homens, não é pessoas, não, sempre homens, musculosos, em poses atléticas e sempre pelado. Por que eles estavam sempre pelados? Porque as mulheres eram proibidas de entrar nos ginásios nem para assistir, nem para praticar, não para assistir. Então eles estavam pelados até para garantir, né, de que não teria nenhuma infiltrada lá. Nessa época, só homem praticava, só homem participava de Olimpíadas. A greco-romana é um estilo que até os dias de hoje não permite mulheres, proíbe mulheres, e está nas Olimpíadas desde sempre. Em todas as edições olímpicas esteve, e em todas as edições proibiu mulheres de competir. E aí, o que mais me assusta é ver toda a comunidade desse esporte, todas as instituições, com uma fala muito machista, sem nem se envergonhar. Eles não. Eu acho que né, eles estão tão imersos nessa cultura que eles não conseguem nem se dar conta do quanto absurdo é dizer que a greco-romana não pode ser um esporte para mulher, porque a mulher ia se machucar, porque a mulher pode ficar estéril. Eu passei a minha carreira toda escutando esse tipo de absurdo. Então, para outros, né, as instituições internacionais que regem o wrestling, a United World Wrestling, diz que quer manter uma tradição e por isso que não vai permitir mulheres na greco-romana. E aí, que tradição é essa?
essa tradição machista que proibia mulheres de até entrar nos ginásios para celebrar, para assistir, o que fosse. Então, por aí a gente começa a ter uma ideia de quanto que esse esporte não acolhe mulheres, não traz um ambiente propício a mulheres se desenvolver. Todo o esporte, em todo o mundo, tem muito disso, do machismo. Alguns mais que outros, eu diria que o wrestling é um dos mais machistas aí da história atual. E existe alguma perspectiva, pelo menos nessa modalidade, para mudar essa barreira que existe para as mulheres? Mariana, o mais absurdo os Jogos Olímpicos fala de solidariedade, fala de igualdade, né? A mídia vive divulgando os números de Tóquio, que chegou quase a equiparar participantes homens e mulheres, e agora em Paris, que deve chegar muito próximo em número, mas em qualidade ainda é muito pobre. Então, como existe uma pressão da sociedade, o Comitê Olímpico Internacional pressiona essas federações internacionais para que elas façam alguma mudança. A Federação Internacional do Wrestling está sendo pressionada, mas o caminho que eles estão sugerindo não é permitir mulheres na greco-romana. Para equiparar o número de participantes homens com mulheres, eles querem incluir as mulheres em uma outra modalidade que seria essa luta na praia, que é o beach wrestling. Mas eles não querem ceder incluindo mulheres na greco-romana. E aí eu acho que também as questões políticas sempre acabam pesando muito, por ser um esporte muito antigo. Óbvio que eles têm uma política muito forte, falta pressão do Comitê Olímpico Internacional. Eu acho que se não incluir a greco-romana, tinha que estar fora das Olimpíadas, porque vai contra tudo aquilo que dizem que pregam, né? Que na prática acaba não acontecendo. Muito bem, agora eu gostaria de ouvir um pouco o depoimento da Sandra também, então fundadora das Mulheres de Várzea. Sandra, a gente sabe que o ambiente da várzea, ele é tradicionalmente muito masculinizado, né? E aí acredito que você também teve que transpor diversas barreiras para poder criar esse movimento, né, de mulheres na várzea. Ainda as mulheres não são bem-vindas nessa área do futebol? Como você falou, bom dia, primeiramente, muito obrigada pelo convite, está abrindo esse espaço para as mulheres da várzea. O meu nome é Sandra, para quem não me conhece, eu estou na várzea há 25 anos, eu comecei na várzea no ano de 2000, então naquela época era ainda poucas mulheres que iam para a beira de campo, né? Eu comecei aqui na Liga de Futebol de São Bernardo do Campo, então eu fiz o curso de arbitragem, comecei a trabalhar como mesária, trabalhei por uns 14 anos como mesária e só depois que eu fui fazer minha carreira solo como divulgadora da várzea, fazendo movimento, e eu falo para você, é muito difícil. Como você falou, é um ambiente ainda muito masculinizado, mas, assim, com muito trabalho, muita dedicação, a gente está quebrando muitas barreiras. Agora, como que foi, então, começar, né? Por onde você começou, por onde você e esse grupo de mulheres, então, do grupo Mulheres de Várzea, começaram a achar essas brechas para entrar nesse ambiente tão masculino? Em 2016, eu fundei as Mulheres da Várzea, eu já divulgava nas redes sociais. Aí eu fundei no Facebook, pensando só em divulgar o trabalho das mulheres varzianas. Porque quando eu falo mulher da várzea, não é só a mulher da várzea que vai para o campo torcer. Eu falo da diretora, fundadora, organizadora, arbitragem e tantas outras que compõem esse universo. Eu comecei a divulgar nessa ocasião. E, como eu te falei, foi um dia após o Dia das Mulheres, de 2016 para cá, cresceu muito. É um movimento que cresceu tanto que a gente criou. Eu acabei levantando uma bandeira em combate à violência contra a mulher dentro e fora dos campos. Combate à violência dentro e fora dos campos, você disse, né? Dentro dos campos, como que é esse tipo de violência praticada contra a mulher? Então, assim, dentro dos campos, a gente já teve muita agressão contra a arbitragem feminina. Até falando alto, gritando, xingando mulheres. Hoje a gente vê bem pouco isso daí. Graças a Deus, mudou muito a várzea nesse sentido. E eu acredito que no esporte também. Eu não vejo tanta agressão para a mulher dentro do esporte. Mas fora a gente sabe que a agressão cresceu muito dentro da sociedade inteira. Só o ano passado foram mortas 221 mulheres só aqui no estado de São Paulo. Então a gente levanta essa bandeira, a gente conseguiu entrar para dentro dos campos, dentro dos grandes campeonatos
pedindo não só espaço para nós mulheres, mas sim pelo fim, também o fim da violência. Agora, Sandra, você tem números, por exemplo, de quantos grupos de futebol de várzea existem no estado de São Paulo ou na capital masculinos e quantos femininos existem? Eu participo de mais de 70 masculinos. Eu, como que eu tô na várzea todo esse tempo, então eu tenho de norte, sul, leste, oeste, litoral, interior. De mulheres, eu acredito que o meu seja o maior. Hoje eu devo ter aí umas 600 mulheres nos meus grupos de WhatsApp. Tá. Agora, como é o incentivo para a mulher dentro do. Aí eu não vou falar só dentro do futebol de várzea, mas dentro do futebol como um todo. Para aquela menina, aquela jovem, por exemplo, né? O que, a gente sabe que os meninos, aí, o sub-16, sub-17, são muito incentivados, né, a entrar nos clubes ou até mesmo começar a jogar na várzea, onde muitos olheiros vão recrutam esses jovens para que possam levar para esses grandes clubes. Mas e como é com as meninas, por exemplo? As meninas que querem começar a jogar na comunidade ali no futebol de várzea? É bem pouco incentivo. É pouco patrocínio. Assim, até o horário de campo para elas é difícil. E a gente sabe que mulher de sábado, muitas mulheres de sábado estão trabalhando, então eles não dão um horário para elas no domingo. Eles fazem sempre uma diferença, entendeu? E um patrocínio, tem um campeonato, por exemplo, uma Copa, eles estão, por exemplo, aí 20 mil para um masculino e 5 mil para um feminino. Então, assim, é bem diferente. Eles fazem ainda muita diferença. Precisa ser muito reconhecido ainda, ser fomentado o futebol feminino, principalmente nessas meninas de dentro de comunidade. Porque a gente sabe que o esporte tira a criança da rua. Eu sou a favor, eu tenho um projeto muito bacana que é ainda fazer escolinhas dentro das comunidades para meninas de 6 a 14 anos. É difícil, mas eu vou começar pelo Sinhal esse ano ainda e quero levar isso para São Paulo inteiro. Muito bem. Aline, já nos esportes de contato, nos esportes de luta, né, como o wrestling, por exemplo, como que acontece esse incentivo para as mulheres? A mulher que quer entrar, você já falou, né, é uma modalidade mais disseminada fora do Brasil, mas e no Brasil, por exemplo, as mulheres ou garotas que querem ter contato com essa modalidade, como que fazem? Olha, é mais difícil por ser pouco ofertado. Então, é difícil encontrar um local pertinho de casa para você praticar, mas pode ser que tenha. Então, eu diria para seguir ali as redes sociais da Confederação Brasileira de Wrestling, que é CBW, nas redes sociais. É, a maior questão, eu acho, não é nem encontrar o local físico. É essas meninas e mulheres se sentirem bem nesses ambientes, se sentirem seguras e acolhidas, bem-vindas, sentir que aquele espaço é para elas praticarem. Eu acho que essa é a maior barreira, né? A gente acabou de ouvir a colega falando que as mulheres da várzea não conseguem quadra para jogar, eles vão dando um jeito. Não tem horário, já está tudo reservado. Eu tenho uma colega que começou um projeto lindo aí, nossa arena em São Paulo, e fica a dica, se vocês quiserem jogar bola, ela abriu espaço só para mulheres porque não conseguia quadra para jogar. Nos esportes de combate é mais implícito, então você está num lugar onde só tem homem praticando, então você vai ter que praticar contra esses homens. A maioria deles foi incentivado a fazer esses esportes desde sempre, então mesmo que sejam crianças, você vai ver homens com mais habilidade porque eles já estão praticando, já estão testando, se experimentando os movimentos corporais nesse sentido já há mais tempo. Então isso é um quesito que também acaba desmotivando a praticante ou o praticante que chega lá e achar que está atrás, ele não vai se motivar a fazer. Então as barreiras para a mulher praticar são outras. Por isso que a Me Empodera atende preferencialmente mulheres. Não é que eu não quero meninos praticando wrestling, é que eu preciso de um ambiente seguro psicologicamente para elas se desenvolverem. Senão a conta vai ser sempre a mesma. Todos os espaços que você vê praticando luta, praticando esporte, você vai ter 80%, 90% meninos e homens. Quantas meninas hoje fazem parte do Me Empodera? Perto das 300 meninas. A gente tem 4 núcleos hoje. E são meninas de quais regiões do estado? A gente tem Cubatão e São Luís do Maranhão, no Maranhão. Então, a gente está expandindo para Praia Grande esse ano. A gente tem um projeto para expandir para o Rio de Janeiro também, que precisa de captação. A gente está captando com empresas na Lei de Incentivo Federal.
E aí a ideia é levar esse trabalho para mais meninas. A gente tem uma metodologia muito única que nós gostaríamos também de compartilhar com instituições, com outras ONGs, porque está funcionando muito para a gente. Não é fácil você ver 300 meninas praticando esporte no Brasil. É mais difícil você ver 300 meninas praticando uma luta. É muito mais difícil você ver 300 meninas praticando uma luta de contato desconhecida como o wrestling. Então tá dando certo, a nossa metodologia é muito única, funciona e a gente quer poder um dia compartilhar isso com outras pessoas também. Sem dúvida. Agora, Sandra, volto para você, para que você fale um pouco mais sobre a importância da mulher e da participação da mulher no esporte. Oi? Você me ouve, Sandra? Deu uma cortada aqui. Você me ouve? Pode refazer a pergunta? Posso, claro. Sandra, perguntei qual é a importância das mulheres participarem do esporte, seja qual for a modalidade. Para mim, a importância da mulher sempre foi, nós sempre estivemos lá na realidade, né? De uma forma ou de outra, a gente sempre esteve. Eu vou tirar, assim, falar da minha experiência na várzea. No ano de 2000, a gente via bem poucas mulheres acompanhar os maridos em beira de campo para jogar, não levar os filhos. E hoje a gente vê muita mulher em beira de campo, muita mulher acompanhando, muita mulher sendo chefe de torcida. Então, a mulher é tudo no meio, esportivo, em casa. A gente é uma importância muito grande. Maravilha. Agora, Aline, voltando para você, né? A gente já citou alguns dos cenários, dos desafios, digamos assim, né? Que as duas modalidades têm, que as mulheres enfrentam no esporte, mas aí também tem a questão da inclusão e dessa participação realmente, né? Dessa sensação de igualdade da mulher e do homem dentro do esporte. Vocês comentaram um pouco, mas eu queria que você me falasse um pouco sobre essa dificuldade ainda de igualdade de gênero. O que a gente tem feito, o que o Brasil tem avançado, o que o Estado de São Paulo tem avançado e que vocês podem perceber, gostaria de ouvir a Aline e depois a Sandra, nessa questão de buscar essa igualdade de gênero. Olha, eu acho que ainda faltam mais políticas afirmativas, como, por exemplo, ter espaços públicos com horários reservados só para mulheres praticarem. E aí eu entendo a dificuldade de colocar isso em prática, porque nós precisaríamos de agentes públicos para garantir que esses horários, esses espaços cumpririam essas regras. Mas a questão de a gente sentir, né, que a gente não é benquista, bem-vinda, que o esporte não é um lugar para a gente, não é uma sensação que nasceu do nada. Essa sensação nasceu baseada em leis, como uma lei, um decreto de lei, que durante quase 40 anos no Brasil proibia mulheres a praticar esportes considerados masculinos. Então, quer dizer que se você fosse pegar na rua jogando futebol, ou praticando uma capoeira, wrestling, judô, você podia ser presa por fazer isso. Então, não é uma sensação de que a gente não é bem-vinda. A gente tem aí uma reparação histórica, a gente tem que correr atrás de corrigir, curar, né, muitos danos que ao longo da história da humanidade a gente causou, né? A gente dificultou a entrada das mulheres em vários espaços, e não é só através de sensação, foi através de decreto de lei, foi através de coisas que nos obrigavam a ficar fora desses ambientes. Então eu vejo que eu acho que a gente tem que valorizar tudo que está sendo feito, tudo que está avançando, mas também reconhecer que falta muito. E a gente precisa de políticas afirmativas. Se a gente continuar com políticas que beneficiam também homens, porque tem gente que fala, ai não, mas por que só mulheres? Os homens também têm, mas pela nossa questão histórica, se a gente olhar para trás e reconhecer tudo que a gente fez de errado, para reparar, é como se a balança estivesse assim, a gente precisa equilibrar essa balança. Tem que ser ação afirmativa voltada especificamente, exclusivamente para o público feminino. Sandra, você tem visto esse incentivo na sua área de esporte, por exemplo? Bem pouco. Bem pouco. A minha luta é muito grande, eu faço esse trabalho sozinha. Vou atrás de política pública, vou atrás de tudo que vocês vê, tudo que a mulher da várzea hoje é através de mim. E uma dificuldade que existe também muito grande é a mulher apoiar outra mulher. É a mulher acreditar que ela tem espaço, entendeu? Que ela pode conquistar esse espaço. Então a gente lidar muito com comunidade, muito com
pessoas, mulheres, né, que vêm de comunidade é difícil. Mas assim, aos pouquinhos a gente está chegando lá. A gente quebrou um tabu muito grande, que foi de entrar com a nossa faixa, com o nosso bandeirão. A mulher na linha de frente, quando tem uma final de Copa, uma final de Copa, como a Supercopa Pioneer, que é a maior dentro do Brasil, a gente entrou dentro do Allianz Parque no ano passado. Então, antigamente só entrava atleta e crianças. Hoje entra a mulher na linha de frente. Mas assim, a maior dificuldade que eu tenho ainda é com elas. Por elas não acreditarem que elas têm toda essa força. Os homens são unidos, mas as mulheres não. Quer dizer, existe realmente uma desunião entre essas próprias mulheres. E a gente vai falar da tal palavra sororidade, né? Sim, a sororidade é muito importante. Mas ainda eu tenho essa dificuldade é muito grande. É como a colega falou aí, são assim, a gente tem nossas antecessoras aí, mulheres que lutaram a vida inteira, fizeram vários movimentos, né, para a gente chegar onde a gente está aqui. Mas se tivesse mais apoio uma das outras, seria bem melhor. Perfeito. E você, Aline, já no wrestling, por exemplo, como que é essa sororidade, digamos assim, né? Como que é esse apoio, esse incentivo entre as próprias mulheres? A gente é muito unida. E, inclusive, o wrestling brasileiro feminino é o predecessor do wrestling, é o que mundialmente tem mais resultados. Eu sou a única medalhista em mundiais da história do wrestling e foi uma conquista de conjunto. Apesar de ser uma luta individual, a gente precisa uma das outras para treinar, para evoluir. É um esporte de time, é muito coletivo também. Eu queria só complementar, deixar essa contribuição que a gente sabe e ouve muito falar essa coisa do muita mulher junto não dá certo, né? Mulher não se apoia, mulher só briga, homem é unido. E às vezes a gente vê algumas situações que reforçam essas nossas falas e crenças, né? E aí, mais uma vez, a gente precisa olhar para a história e refletir sobre como é que a gente chegou ao ponto que a gente está hoje. Mulheres, antigamente, elas eram proibidas de trabalhar, de cuidar do próprio dinheiro, de mandar no próprio corpo. Mulher não tinha direito de cuidar nem da própria herança, que viesse da família dela, o marido é quem controlaria, gastaria como quisesse todo aquele dinheiro. Então, a escola que a gente podia frequentar, porque não podia frequentar uma escola para ser advogada, por exemplo, era uma escola para aprender a ser bem prendada, né? Costura, cozinha, né? E como servir bem o nosso marido. Logo, criou-se uma cultura de que o único jeito de uma mulher ter sucesso na vida seria conquistando um bom marido, já que ela não tinha condições de trabalhar para ter sucesso. A escola que ela estudava, o sucesso era servir bem ao bom marido, conquistar um bom partido. Daí surge uma competição umas pelas outras, porque se tem um bom partido numa cidade, ele vai casar com uma única pessoa, com uma única mulher. Isso não está na natureza da mulher, como algumas pessoas gostam de repetir. Isso não é natural nosso, isso não tem a ver com a biologia e com a essência feminina. Tem a ver com uma história que foi muito cruel, tirou da gente todas as oportunidades que a gente tinha, e a única coisa que deixou foi essa chance da gente ter sucesso, que seria inevitavelmente competindo umas contra as outras. Isso não está na nossa essência. Então a gente precisa agora tomar conta, as rédeas dessa história, se unir umas pelas outras, porque hoje a gente pode sim trabalhar, hoje, apesar de todas as barreiras, a gente precisa dar as mãos para vencer isso juntas. Agora, Sandra, Aline, quero ouvir de vocês o quanto o apoio familiar e também da sociedade, né, dos amigos, enfim, é importante para que essas mulheres entendam que elas possam e até mesmo se arrisquem em diversas modalidades, entrem em projetos como Mulheres da Várzea ou até mesmo no Me Empodera e diversos outros que existem também pelo estado de São Paulo e pelo país. Aline? Eu digo que é super importante. Eu não tive apoio da minha família quando eu comecei a fazer luta, nem amigos. Todos diziam que aquilo não era coisa de mulher, que eu ia virar mulher macho. E eu fui porque eu sou muito teimosa. Nem todo mundo tem essa teimosia na sua personalidade. E aí algumas pessoas podem acabar cedendo, desistindo. E olha só, se a Aline não fosse teimosa, tudo que ela teria perdido na frente da sua vida, né? Então, hoje na Me Empodera, a gente infelizmente ainda tem conversas com familiares para convencê-los a deixar essas meninas a fazerem luta, que eles não querem, não gostam, acham que isso não é coisa de menina. Eu acho que toda a sociedade tem uma responsabilidade com o público feminino.
quando a gente priva mulheres de certos espaços, a gente está diminuindo pela metade ou menos da metade a capacidade, a chance dessa sociedade se desenvolver melhor. Porque se a gente tiver o dobro de pessoas bem desenvolvidas, bem colocadas no mercado de trabalho, a sociedade toda prospera. Então a gente precisa incentivar essas mulheres nesses caminhos. A frase do lugar de mulher é onde ela quiser, precisa valer para o nosso dia a dia, para tudo. Então a família, amigos, tem um papel super importante aí. Nem todo mundo vai ser a teimosa Aline que vai seguir mesmo contra todo mundo, né? Sandra, como que é esse apoio dos familiares e dos amigos, conhecidos, enfim, para as mulheres que desejam enveredar aí pela várzea? A minha família sempre me apoiou. Minha filha era muito nenenzinha, minha filha quase nasceu dentro do campo. Eu, com 9 meses, estava ainda trabalhando dentro do campo com ela. E minha mãe, minha irmã sempre me incentivou. A minha filha hoje está com 23 anos e ela praticamente foi criada sem mãe aos finais de semana. Então, assim, a família é essencial. E hoje eu tenho ela, a Laura, né, que me ajuda em tudo. Tudo que eu preciso é minha filha do lado. Agora tem meu genro, tem o meu neto. Então, eu acho que a família é a base de tudo. A família, os amigos. E como tem que existir a teimosa Aline, a teimosa Sandra, a cada uma aí no seu quadrado, né, acreditando no que pode fazer. Tem muitas teimosas que tem no Brasil aí afora. A gente vai ver muita mulher bacana ainda despontando dentro do esporte. Aline, você falou uma frase muito importante, né? Não é coisa de menina. Eu imagino que você e a Sandra já tenham ouvido muito essa frase e as meninas que trabalham, que jogam junto com vocês, que disputam junto com vocês, também já devem ter ouvido falar, né? E aí eu pergunto, qual a importância de quebrar esse estereótipo que existe, né? Já não é bem vista aquela mulher, ou acredito que hoje muito menos, mas a coisa de 20 anos atrás não era bem vista aquela mulher, então, que queria, né, jogar futebol, que queria enveredar pelo esporte. E aí, qual a importância hoje de quebrar essa ideia, de quebrar essa lógica, Aline? O ser humano, todos nós, a gente precisa acreditar para dar o primeiro passo, a gente precisa sonhar. Para fazer qualquer coisa, a gente tem que primeiro pensar e depois dar esse primeiro passo. Se a gente já no pensamento está negando o direito dessas meninas de se verem como qualquer profissional, como qualquer atleta, como qualquer coisa que elas fizerem na vida, elas nunca vão chegar a ser. Então, esse tipo de fala de não é coisa de menina, bloqueia lá na raiz o desenvolvimento de milhões de meninas que não vão conseguir chegar. E aí a gente tem, mais uma vez, uma sociedade subdesenvolvida. Isso tem, inclusive, dados, tem estudos que mostram isso. Né? Então, a gente precisa acreditar para ser, e eu acho que é responsabilidade de todos nós fazermos essa frase, a frase do lugar de mulher onde ela quiser, valer para que coisa de menina seja qualquer coisa, né? Muito bem. Sandra, qual a sua opinião sobre essa quebra de estereótipo? Eu escutei há uns tempos atrás, eu tenho 55 anos, uma pessoa mais nova do que eu pegar e falar: o que essa velha está fazendo na várzea? O que essa velha está fazendo no esporte? Então, não é só a menina, né? Muita gente tem preconceito com a pessoa mais velha. A mulher mais velha, ela não pode fazer determinadas coisas. Eu quebrei essas barreiras e eu acredito que sou exemplo hoje para várias mulheres, como a Aline também é, e tantas outras mulheres são. A gente tem que ser sempre o exemplo, lutar, acreditar no que a gente veio, a nossa missão, e falar: não, esse lugar é para todas nós, lugar de mulher é onde ela quiser, independente da idade, independente dela ser menina, ser criança, ser jovem. Eu tenho 55 anos e eu falo assim: se Deus me concedeu ficar até os 70, 80, 90, eu vou estar na várzea até morrer. Então, assim, não tem que respeitar só a menina, tem que respeitar a mulher em qualquer idade. Sem dúvida nenhuma. Olha só, Aline e Sandra, gostaria de agradecer demais esse bate-papo nesse primeiro bloco. A gente tem que sair para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a presença da mulher no esporte. Eu te espero. Olá,
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre a participação e a importância das mulheres no esporte. Para isso, tenho duas convidadas de forma remota nesse bate-papo. Uma delas é a Aline, então, ela que é do Mempodera, Aline Silva, fundadora dessa ONG importante, e Sandra Aparecida Pereira, empreendedora e fundadora da Mulheres da Várzea. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, o tempo da Aline conosco é curto, então vou direcionar uma pergunta já para você, Aline, antes de nos despedirmos de você. A presença da mídia ou a participação da mídia recentemente, você acredita que tem influenciado positivamente no ingresso das mulheres no esporte? Acredito que sim, né? A gente falou no outro bloco da importância do ver para ser, né? Do acreditar, do se imaginar naquele lugar para ser. Eu acho que quanto mais a mídia mostra esportes femininos, mais mulheres vão ter esse desejo de praticar, mais meninas. Eu acho só que tem que tomar muito cuidado para não reproduzir comportamentos, né? E questões sexistas e machistas, como a gente já viu, como muitas vezes falava-se da musa das Olimpíadas, a musa do esporte e tal, como se o lugar da mulher sempre fosse esse lugar de beleza, de sexo, né, da sexualidade. E não, a gente quer performar, a gente está ali para ser forte, a gente está ali para ganhar. Então, eu acho que tendo esse cuidado, com esse olhar, só vem a contribuir, sabe? Muito bem, Aline, gostaria de agradecer demais a sua participação no Alesp em Pauta de hoje. Parabéns, Aline, então, da ONG Mempodera. Até a próxima. Obrigada a vocês e adorei conhecer também o projeto da Sandra. Parabéns, Sandra. Segue firme aí. Muito obrigada. Tudo aqui. Siga lá no Instagram, também vou estar seguir. seguindo. A gente está trocando mais ideias e experiências. Sororidade, é isso aí, Sandra. Um beijo. Sororidade. Obrigada, vai com Deus. Sandra, vamos lá. Agora eu quero ouvir você falar para a gente sobre essa participação da mídia, esse papel que a mídia vem desempenhando. Você acha que tem sido favorável para o ingresso de mais mulheres? Seja qual for a modalidade, né? Eu acredito que sim. O meu trabalho, pelo menos, ele tem sido muito reconhecido. Eu já fiz 3 matérias com a Rede Globo, fiz uma com a SBT. Eles sempre estão aí acompanhando a Mulheres da Várzea. Então, assim, foi primordial para mim a presença da mídia no meu trabalho. Não só para mim, como para outras mulheres, né? Mostrando o espaço que a gente está alcançando com todo esse movimento que eu estou realizando dentro da Várzea e dentro do meio tão machista como você já falou. E quando a gente fala, por exemplo, em mulheres dentro do esporte, mas em cargos de diretoria, em cargos executivos realmente, né? Dentro dos clubes, por exemplo. Isso ainda é uma coisa muito difícil, né? Muito rara. Aqui nós temos um clube em São Paulo, por exemplo, que tem uma presidente mulher, tem feito uma gestão muito bacana, por exemplo, mas a gente sabe que não é uma realidade grande, principalmente no futebol e em outros clubes também, em outras modalidades também. A Leila mesmo, a tia Leila se manifestou agora há pouco tempo, você deve estar falando dela, obviamente. Ela se manifestou, pediu uma coletiva da imprensa só por mulheres, né? E ela falou, foi até um desabafo, né? Ela falando que dentro de um espaço tão grande que tem o futebol brasileiro, só ela de mulher como presidente. Mas dentro da Várzea, isso é diferente. A gente tem muitas presidentes e tem muitas diretoras dentro das agremiações. Hoje cresceu muito dentro da Várzea de São Paulo. E mulheres que carregam assim uma responsabilidade imensa. Graças a Deus, né? A gente está alcançando esse espaço. Sem dúvida. Mas ainda tem muito que ser galgado, né, Sandra? Nesse espaço, principalmente. Tem bastante. Mas eu acredito que assim, o que eu já vi nesses 25 anos de Várzea para agora, cresceu muito. Graças a Deus. Bom, Sandra, vamos falar agora, mudar um pouco o assunto, falar dos benefícios, inclusive, tem vários outros, tem os sociais, mas tem os benefícios de bem-estar, de saúde também para essas mulheres praticarem o esporte, né? É uma outra vertente aí do esporte que libera endorfina, deixa todo mundo muito mais alegre, muito mais feliz e pode ser um motivador, inclusive, para mulheres ingressarem, né? Sim, não só para jovens, mas a gente está vendo agora muita mulher que já passou, por exemplo, indo para o veterano. Mulheres aí que têm 35, 40 anos, estão montando time para ter uma vida saudável. Para se mexer, para ter uma vida saudável, para se encontrar, para ficar mais feliz, isso é muito importante.
Olha, a gente tem aqui em São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A chamada Copinha. Queria que você comentasse um pouco sobre a participação feminina na Copinha também. Eu não acompanhei, de falar a verdade, eu não acompanhei muito a Copinha, mas foi muito especial, assim, eu ouvi muita gente falando no meio, a importância realmente ela é grande, está aumentando, fomentando o futebol feminino. Eu acho excelente. Como são esse tipo de campeonatos, por exemplo, dentro do futebol de várzea? Agora, no mês da mulher, em março, eu vou fazer 3 festivais, alguns eventos dentro da cidade de São Paulo. Então, eu vou fazer um de campo, um de futsal, outro de futsal, tudo dentro das comunidades, assim, para comemorar o mês da mulher. Então, assim, é de uma importância imensa, porque além da gente trazer o futebol feminino para dentro das comunidades, fomentar, a gente também trabalha com o social. A gente está ali fazendo a integração entre elas, mostrando, a gente ganhou também a Semana da Mulher Varziana, já é uma lei que está dentro do estado de São Paulo, foi assinada pelo prefeito da nossa cidade. Então, a gente vai estar fazendo eventos do dia 9 ao dia 16, comemorando a Semana da Mulher Varziana. Está sendo maravilhoso. Aproveitando que você está falando sobre essa lei, então, que foi sancionada aí no município, nós temos outras que também vigoram aqui no estado de São Paulo, como a Lei 13.556 de 2009, por exemplo, que institui o Bolsa Talento Esportivo. Qual a importância aí da gente falar desse incentivo financeiro realmente para atletas de base? Olha, é muito interessante e eu, te falar a verdade, eu não conhecia essa lei. Eu vou até lê-la, tá colocando isso em pauta para a mulherada, é um incentivo para o futebol feminino, é muito importante. Para você ter uma ideia, tem meninas que não têm condição de comprar uma chuteira. E é difícil captar esses recursos, por exemplo, quando é para um time feminino? É mais fácil captar para um time masculino do que para um feminino, por exemplo, Sandra? Sim, é muito mais fácil. Assim, até para uma faixa, para um festival como eu estou montando, tem muitos times que não têm condição de pagar R$150 uma faixa para participar do festival. E quais são as não barreiras? Não tem condição de pagar locomoção, pagar a Kombi, pagar a passagem das meninas. E quais são as barreiras que vocês encontram no momento de buscar esse incentivo, buscar patrocinadores, apoio? Não, no patrocínio, a maior parte dos patrocinadores, eles apoiam o futebol masculino, feminino não. E o que eles alegam para isso? De repente, é o desenvolvimento, é o número de pessoas de torcida que mulheres e homens levam? Eu acredito que sim, esse é a maior parte dos problemas. Eu mesma tenho pouquíssimo patrocínio com as mulheres da várzea. Para que o futebol de várzea seja ainda mais ampliado no nosso estado, o que você acha que falta? Incentivo público, incentivo do governo, incentivo de clubes maiores, né, que possam estar auxiliando essas meninas que estão começando na base. Muito bem, Sandra, gostaria de agradecer demais a sua presença no Alesp em Pauta de hoje. Foi um prazer, obrigada. Eu que agradeço, querido, eu agradeço o convite, fiquem com Deus e sucesso. Até a próxima, Sandra. Obrigada. Muito bem, gostaria de agradecer demais a sua presença também aí sintonizado na Rede Alesp, seja pelo YouTube ou pela TV. Muito obrigada pela sua presença e você já sabe, a gente se encontra ao longo da programação da Rede Alesp.